Gente, hoje eu estou aqui com o Gustavo, ele é filho da Rosana, aluna de ginástica facial, e ele veio aqui para me conhecer. Eu tô assim, achando incrível essa visita, porque é a primeira vez que um homem se interessa pelo trabalho muscular da face. Mas eu queria, Gustavo, vocês estão conhecendo agora o Gustavo, que você me explicasse por que surgiu essa ideia sua de vir me procurar para saber sobre isso. Tá, vamos lá. Eu normalmente sou uma pessoa curiosa. Então, vi minha mãe, ela comentando a respeito do curso que ela estava fazendo com você. Era uma coisa nova, que ela ainda não tinha trabalhado, tentado. E ela começou com essa ginástica facial após ela ter feito já uma cirurgia. E ela veio comentar, porque estava sentindo um pouco de dores e tal, alguma coisa assim. Por isso que ela veio comentando sobre o assunto. E aí eu, curioso, fui perguntando, mãe, mas o que é isso? O que é essa ginástica facial, Porque a gente conhece ginástica do corpo. E ela me explicou um pouquinho que era uma forma de trabalhar os músculos da face, e isso ajuda a ter tônus muscular na face, e eu acho que fez muito sentido, porque muitas vezes a gente trabalha o corpo, no geral, a gente vai para academia, treina, e a gente esquece que tem outros músculos também dentro do corpo. E a face é um deles. E aí eu fiquei curioso, e volta e meia eu perguntava para minha mãe a respeito. E aí um belo dia eu falei, Gustavo, acho que tinha que conversar com a Cláudia. Eu falei, por quê? Eu falei, porque ela é uma pessoa super aberta, a gente, apesar do curso ser online, a gente tem um contato muito próximo. E acho que é legal, até para você entender um pouco mais e quem sabe, às vezes até estimular a sua esposa a fazer. Então foi assim que eu veio essa curiosidade toda, assim que eu cheguei aqui. Então, Gustavo, me fala uma coisa. Como que você cuida da sua pele? Você tem algum cuidado com o seu rosto? Ou é uma coisa, só lava o rosto de qualquer jeito? Como é que é? Tá. Bom, vou ser sincero, tá? Eu não cuido muito. Eu acredito que isso vem muito... homem mais desleixado um pouco com essas coisas. E o que eu tive, na minha adolescência, eu tive acne. Então, nessa época, eu fiz tratamento, usei medicamento, e uma das coisas que o dermatologista me pediu e aconselhou era que eu lavasse o rosto. Com um sabonete específico. Com um sabonete específico. Entre outras coisas. Mas eu tô falando disso porque foi o que eu realmente fiz. Foi usar o sabonete. E ainda faço. Apesar de não ter tanto cuidado com relação ao sabonete. Eu acabo usando o sabonete que tem lá no banheiro, que tiver. Às vezes é um sabonete de corpo, às vezes é um sabonete, desses com pH diferente, tal, porque tem lá também. E acabo usando e faço. Eu lavo o rosto pelo menos 2 vezes por dia, eu acabo lavando. E eu acho que isso ajuda um pouquinho, pelo menos eu percebo que a oleosidade diminui. Mas fora isso... continua tendo uma pele mais oleosa, então? Eu sempre tive um pouco. Hoje, agora já mais adulto, diminuiu um pouco, mas eu tenho esse hábito de sim lavar o rosto sempre quando eu vou tomar banho e às vezes de manhã. Mas você perguntou como é que eu lavo, de qualquer jeito. Entendeu? Tipo esfrega, eu esfrego, passo o sabão, passo a água, tiro, tá limpo. E não usa produto nenhum no rosto? Não. Nem tipo de creme, nada. O que eu uso é quando a gente, férias principalmente, quando vai no clube, quando tá muito sol, aí passa um protetor. Acabo usando às vezes também um protetor um pouco mais específico. Porque também tá ali junto com a sacola da família. Mas é isso, acho que fora isso, não. Então, gente, o que eu tenho que orientar o Gustavo? Primeiro, que a musculatura do rosto, ela é muito fina e delicada. Então, a gente não pode lavar de qualquer jeito, tipo, tem gente que faz assim, sacode o rosto. Não é necessário isso e não deve ser feito, porque você faz com que aumente é como se você estivesse descolando a pele da musculatura, do seu tecido conjuntivo. E a gente já ganha, com a idade, a gente já vai ganhando uma flacidez natural, porque
homens também diminui colágeno e elastina, viu? Com certeza. Então, temos que dar um estímulo do bem para o rosto, né? Então, a minha sugestão para você é que você passe a lavar o seu rosto sempre com um sabonete mais específico, um sabonete facial. Logicamente, a esposa dele, a mulher dele, tem lá no chuveiro um sabonete específico. Que não precisa, se você já não tem acne, não precisa ser um sabonete específico para um excesso de oleosidade nem nada. Mas um sabonete que seja adequado para a face é melhor do que você usar um sabonete de corpo, que pode ressecar muito. É incrível que, mesmo se você na adolescência teve acne, né, e teve que tomar medicamento para acne e tudo mais, sua pele é sensacional, você não tem marcas de acne nenhuma e você tem uma pele boa, uma pele bonita. Que, logicamente, com a idade vai começar a cair. Você já notou alguma diferença assim, com a idade, de como o seu rosto já mudou? Cláudia, a gente acaba percebendo, né? Eu falo que principalmente, vamos lá, se eu pegar a minha época de adolescente, que a gente, vamos dizer ali dos seus 17 aos 20 e poucos anos, a gente vê que o rosto vai afinando, né? Eu vejo em fotos e tal, você tinha um rosto mais redondo um pouquinho e tal, mas apesar de sempre ter sido magro, a gente vê que existe. Então hoje eu vejo que o rosto é um pouco mais fino. E outra diferença, lógico, acaba sendo marcas de experiência, lógico, né? Mas vai aparecendo. Então você vê, testa, a gente, né, faz muito essa expressão, ela acaba vendo um pouco, às vezes no olho você vê um pouquinho. Mas assim, nada que eu acho que incomode. Exatamente. Mas a gente percebe, vai mudando. Então, se a gente pega essa evolução e vai comparando fotos, a gente vê, né? De criança para adolescente, para aquela fase ali de jovem adulto e agora com quase 40 anos, sim, vai percebendo com certeza. Só para você que está assistindo saber, a gente começa a perder colágeno, a não ter mais produção de colágeno da mesma forma a partir dos 28, 30 anos. Aliás, desde que você nasce, você começa a perder um pouco. Mas com 28, 30 anos passa a ser uma coisa muito intensa, de você realmente ter uma queda grande de colágeno e elastina, que começa a fazer essa queda no nosso rosto. E a massagem facial e os exercícios faciais vão auxiliar isso. Porque os exercícios, como se você estava curioso, eles são justamente para a gente aumentar o tônus do seu rosto, manter o seu rosto mais firme. Então, por exemplo, a gente tende a perder massa, né, do rosto e ele vai afinando mesmo com a idade, mas se eu faço igual eu faço exercício para o braço ficar fortinho, eu vou fazer exercício facial, não na mesma intensidade do corpo, mas para manter o seu músculo um pouco mais firme e não deixar a pele cair, entendeu? Então, preenchimento com exercícios, certo? Você gostaria de aprender a fazer massagem facial e ginástica facial? Cláudia, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas eu acredito que, sendo curioso, experimentar é sempre legal. Então, eu acredito que possa ser uma coisa interessante e que, né, complementa um pouco mais aí o que eu sempre fiz. Né? Eu sempre fui ativo, sempre pratiquei muita atividade física, sempre cuidei bastante, né, do corpo, por que não cuidar do rosto também, que é o para-choque. Então, acho que sim, podemos tentar, acho que pode ser legal. Então, eu agora vou ter, pela primeira vez, um aluno homem, porque nem o meu marido quis aprender ginástica facial comigo, tá? Mas agora eu vou ter um aluno rapaz.